Eles arrastaram-na para o passeio, rindo enquanto ela se encolhia para proteger a barriga. De repente, a rua ficou em silêncio total. Os telemóveis continuavam a gravar, mas os homens que a puxavam para trás congelaram quando perceberam que os passos atrás deles não estavam a correr. Quando a voz finalmente falou, eles perceberam que a mulher grávida que tinham arrastado para fora não pertencia à rua. A rua pertencia ao seu marido. Se gostou desta história, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se para não perder o que está por vir. Tenho outra história inesquecível para amanhã. Enquanto estiver aqui, entre nos comentários e diga-me de onde está a assistir. Adoro ver a nossa comunidade de todo o mundo. Muito bem, vamos voltar ao assunto. Os letreiros de neon zumbiam no ar pesado da noite, o seu zumbido elétrico quase inaudível por causa do som abafado do baixo que vinha de dentro do bar. A luz vermelha do letreiro do bar espalhava-se pelo pavimento molhado, misturando-se com o brilho azul do letreiro, aberto, e o brilho verde do trevo, 2 portas abaixo. A rua cheirava a chuva, cigarros e algo mais sombrio, talvez desespero, ou o tipo de medo que se infiltra no betão após anos de más decisões. Bernardetta Leone estava sentada na cabine do canto, no interior. O seu vestido preto esticava-se sobre a barriga inchada e um casaco de couro cinzento estava drapeado sobre os ombros, oferecendo pouco calor contra o ar-condicionado agressivo do bar. Ela não deveria estar ali. Sabia que Cláudio lhe tinha dito para ficar em casa e descansar, enquanto os seus homens tratavam da reunião com o dono do bar, que andava a desviar dinheiro da proteção há 3 meses. Mas Bernardetta não gostava que lhe dissessem o que não podia fazer, especialmente quando era perfeitamente capaz de manter uma conversa. O dono do bar, um homem suado, com cabelo ralo e mãos trêmulas, olhou para o seu estado e começou a chorar. Literalmente a chorar. Prometeu ter o dinheiro pela manhã, jurou pela sepultura da mãe e implorou-lhe que não contasse ao Sr. Leone sobre o déficit. Ela simplesmente acenou com a cabeça, terminou a sua água com gás e levantou-se para sair. Foi então que ela os notou. 2 homens estavam parados perto da porta, vestindo camisolas com capuz, apesar da umidade. Correntes brilhavam nos seus pescoços. Um era alto e magro, usando um relógio de prata que refletia a luz cada vez que ele se movia. O outro era mais largo e agressivo na sua postura, vestindo jeans rasgados e parecendo que tinha passado a noite toda à espera que algo desse errado. Eles observaram-na levantar-se, ajeitar o casaco e caminhar em direção à saída com o equilíbrio cuidadoso de uma mulher grávida de 7 meses a navegar por um chão pegajoso com cerveja derramada. Primeiro, ela sentiu os olhos deles na sua barriga, depois no seu rosto e, por fim, na sua bolsa de couro cara, costurada à mão. Do tipo que gritava dinheiro num lugar onde a maioria das pessoas pagava com notas amassadas. O mais alto, Dominic, moveu-se primeiro. Ele colocou-se diretamente no caminho dela, com o capuz a esconder o rosto e a corrente a balançar ligeiramente enquanto se posicionava entre ela e a porta. Aonde vai? A voz dele transmitia aquela mistura particular de tédio e malícia que Bernardetta já tinha ouvido milhares de vezes. Homens pequenos a brincar ao poder. Para casa, respondeu ela calmamente, com o sotaque a revelar um leve tom italiano que nunca tinha perdido, apesar de 20 anos nos Estados Unidos. Enquanto isso, o segundo homem, Adam, contornou-a pela esquerda através do bar, cortando o seu ângulo para a saída lateral. Não sabia que o bar era seu. A voz de Bernardetta permaneceu calma, quase conversacional. Anos atrás, o pai de Cláudio lhe ensinara que no momento em que você levanta a voz, já perdeu o controle da situação. Dominic riu, produzindo um som feio e áspero. Tudo neste quarteirão pertence a nós, princesa, especialmente quando estás vestida assim, andando por aí como se fosses a dona do lugar. Ela podia sentir os outros clientes a observarem agora, os telemóveis a serem sacados lenta e discretamente. O barman fingiu limpar copos enquanto seus olhos se voltavam para o confronto. Richie tinha desaparecido completamente. Ele provavelmente saiu pela porta dos fundos no momento em que o problema começou a se formar. Não quero problemas, disse Bernardetta baixinho. Bernardetta disse baixinho. Estou apenas a sair. Tarde demais para isso. A mão de Dominique se esticou e agarrou o braço dela, com força suficiente para deixar marcas. Este é o nosso território.
Não pode simplesmente passar por aqui sem prestar homenagem. Adam se aproximou do outro lado, cravando os dedos no outro braço dela. Lixo da zona alta, disse ele, pensando que pode se rebaixar aqui. Vamos ensinar-lhe boas maneiras. Eles puxaram-na. Os saltos de Bernardeta escorregaram no chão molhado de cerveja. O seu corpo inclinou-se para trás, o impulso levando-a em direção à saída, enquanto os dois homens a puxavam para a porta. Ela não resistiu. Ainda não. Lutar iria piorar as coisas, colocar o bebê em risco e forçá-la a revelar a sua verdadeira identidade antes que estivesse pronta. Em vez disso, ela memorizou. Dominic tinha aproximadamente 1,88 de altura, pesava talvez 82 quilos. Usava uma corrente de prata com um pingente de cruz, tinha uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda e cheirava a colônia barata e maconha. Adam tinha 1,80 de altura, pesava 90 quilos, usava um relógio de prata no pulso direito, era canhoto, usava jeans rasgados com um padrão específico de rasgos no joelho esquerdo e respirava pesadamente devido ao esforço, apesar do peso leve dela. A porta se abriu com violência e o ar noturno bateu em seu rosto. O pavimento encharcado pela chuva correu para encontrá-la e ela caiu com força, apoiando-se com a palma da mão direita, enquanto o braço esquerdo envolvia protetoramente a sua barriga. A dor percorreu o seu pulso. A sua bolsa bateu no betão ao lado dela e o seu conteúdo espalhou-se. Um batom, um espelho compacto, um telemóvel e a pequena carteira de couro que Cláudio lhe tinha dado no seu aniversário. Tire o seu rabo grávido da nossa rua, cuspiu Dominic, em pé sobre ela, o peito a arfar de excitação e adrenalina. A multidão de dentro tinha-os seguido até lá fora. Mais telemóveis, mais testemunhas, exclamou uma mulher ao fundo. Alguém murmurou sobre chamar a polícia, mas ninguém se mexeu. Ninguém se mexia. Bernardeta sentou-se no pavimento frio e molhado. O vestido tinha subido ligeiramente, o casaco estava torto e o cabelo caía-lhe sobre o rosto. Ela não chorou, não gritou, nem implorou. Simplesmente olhou para eles. Os seus olhos azuis estavam límpidos, perspicazes e memorizavam cada detalhe, cada palavra e cada segundo dessa humilhação. E então ela ouviu. Passos. Não eram passos a correr ou frenéticos, apenas firmes e deliberados, aproximando-se de algum lugar atrás de Dominic e Adam. O tipo de passos que não se apressam porque não precisam. A multidão se mexeu. Alguém recuou. Uma mulher agarrou o braço da amiga e a puxou para o lado oposto da rua. Os lábios de Bernardeta se curvaram num sorriso minúsculo e frio. Adam percebeu primeiro. Dom, sussurrou ele com a voz subitamente tensa. Dom, alguém está a chegar. Mas Dominic ainda estava eufórico, sentindo-se invencível e convencido de que acabara de afirmar o seu domínio sobre uma mulher grávida aleatória que se aventurara no seu território. Ele não se virou. Não até que os passos parassem. Não até que toda a rua ficasse em silêncio, exceto pelo zumbido das luzes de neon e pelo som distante do trânsito. Até que uma voz baixa e controlada, desprovida de emoção, falou diretamente atrás dele. Senhores, creio que estão em cima da minha mulher. Dominic Covaliano controlava essas ruas desde os 16 anos. Passara 9 anos lutando, se esforçando e provando seu valor em uma cidade que mastigava homens fracos e os cuspia em pedaços. Ele não era fraco. Tinha-se certificado disso. Começou como vigia para traficantes de rua, depois passou para cobranças e, finalmente, para a fiscalização. Aos 23 anos, ele e Adam tinham construído o seu próprio pequeno reino. 4 quarteirões com bares, lojas de bebidas e negócios noturnos que lhes pagavam pela proteção. Não era muito comparado com os verdadeiros jogadores que controlavam bairros inteiros, mas era deles. Nesses 4 quarteirões, a palavra de Dominic era lei. Ela provavelmente é daquele novo condomínio. Adam murmurou ao lado dele, observando Beneta se esforçar para recolher seus pertences espalhados pelo chão molhado. Sabe aqueles lugares luxuosos que estão a ser construídos em Riverside? Eles estão sempre a passear por aqui achando que é autêntico. Dominic acenou com a cabeça, os olhos a acompanhar os movimentos da mulher com foco predatório. Olha para aquele casaco. Custa 500 libras, não é? 2.000. E a bolsa é de couro verdadeiro, não daquela porcaria sintética. Sapatos de marca também, acrescentou Adam, estalando os dedos como de costume.
Mesmo grávida, ela veste-se como se fosse a um baile de caridade. O que ela está a fazer no bar do Richie? Era isso que incomodava Dominic, não o assalto em si, mas o ponto de interrogação. Mulheres como ela não entravam simplesmente no território deles. Elas pegavam um Uber para pubs gastronômicos da moda 3 quarteirões ao norte, com manobrista e cocktails que custam US$ 20. Elas não se sentavam sozinhas em bares onde os banheiros não eram limpos adequadamente desde 2019. Mas ela estava sozinha. Ele observou-a por 20 minutos antes de agir. Viu-a sentar-se calmamente no canto do bar. Viu o velho Richie praticamente prostrar-se diante dela como se fosse da realeza. A maneira como Richie, que lhes devia US$ 300 em dinheiro de proteção, ignorou as mensagens de texto de Dominic a noite toda, mas sentou-se atentamente com essa estranha, também o irritou. Talvez ela seja assistente social, sugeriu Adam, embora seu tom deixasse claro que ele não acreditava nisso. Ou advogada. Pode estar a verificar Richie por alguma questão legal. Não me importa o que ela é, respondeu Dominic, sentindo aquela familiar onda de poder que vinha de impor limites. Ela paga ou aprende a não voltar. Adam mudou de posição, e Dominic percebeu algo na expressão do seu parceiro. Hesitação, talvez, ou dúvidas. Hesitação, talvez, ou dúvidas. Adam sempre fora o cauteloso, calculando os riscos, enquanto Dominic agia por instinto. Tens a certeza disso, meu? A voz de Adam baixou. Mulher grávida, todas essas câmaras. É exatamente por isso que fazemos isso. Dominic o interrompeu bruscamente. Câmaras não significam nada se ninguém souber quem somos. Capuzes levantados, cabeças baixas. E esteja ela grávida ou não, ela precisa aprender as regras. Todos precisam aprender as regras. Essa era a filosofia de Dominic. Era o código que o mantinha vivo e no controle. Respeito não era dado. Era conquistado. No momento em que você mostrasse fraqueza devido às circunstâncias ou simpatia, ou deixasse alguém escapar, você estava lá acabado. Outras pessoas sentiriam essa fraqueza como um rasto de sangue. Seu pai lhe ensinou isso antes de desaparecer quando ele tinha 12 anos. Sua mãe reforçou isso através de sua amargura, seus namorados e seu vício. As ruas gravaram isso nos seus ossos durante a sua primeira passagem pela detenção juvenil aos 17 anos. O poder era tudo, e o poder exigia demonstração. Olha para ela, disse Dominique, apontando com desdém para Benedetta, que estava sentada imóvel no pavimento, com as mãos ainda a proteger a barriga inchada. Ela não está a revidar, nem sequer está a chorar. É isso que é estranho, insistiu Adam, estreitando os olhos. A maioria das pessoas atirar-se-ia ao chão. Gritariam ou implorariam, ou pelo menos tentariam levantar-se. Ela está simplesmente sentada ali. Dominic também tinha reparado nisso, mas interpretou-o de forma diferente. Ele viu submissão, enquanto Adam viu outra coisa. Para ele, o silêncio dela significava que ela aceitava a hierarquia. Ela tinha entrado num território ao qual não pertencia. Estava com medo. Ela é orgulhosa demais para demonstrar, declarou Dominic com confiança. Ela é orgulhosa demais para demonstrar. Pessoas ricas são assim. Acham que se agirem com calma e dignidade, nós simplesmente recuaremos. Talvez devêssemos, disse Adam baixinho. Dominic virou a cabeça rapidamente para o seu parceiro. O quê? Só estou a dizer, nós deixamos claro o nosso ponto de vista. Ela está no chão, todos viram. Ela sabe que não deve voltar. Por que insistir mais? Porque não é assim que funciona. Dominic queria gritar. Não se pode deixar claro o seu ponto de vista e depois ir embora. Mostras o teu ponto de vista e depois mantens-te firme até que todos os que estão a assistir entendam que falaste sério. Estás a ficar mole? A voz de Dominic trazia um tom de ameaça. Se não consegues mais lidar com isso, eu consigo. Adam respondeu bruscamente, embora seus olhos continuassem voltados para a mulher, para a multidão e para os telefones que gravavam tudo. Só estou a dizer que algo parece errado. Olha para o rosto dela, Dom. Sério? Olha para ele. Dominic olhou. Bernardetta, embora ele ainda não soubesse o nome dela, estava a olhar para eles com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não era medo ou raiva, era algo mais frio, algo paciente, como se ela estivesse à espera de algo. O pensamento o deixou inquieto por um momento, antes de ele o afastar. À espera de quê?
Da polícia. Eles só vinham aqui quando alguém morria, para pedir ajuda. Todos nesta rua sabiam que não deviam interferir com Dominic e Adam. Ninguém viria. Ela provavelmente está em choque. Dominic decidiu, convencendo-se mesmo enquanto as palavras saíam da sua boca. Mulheres grávidas são emotivas, e ela vai sair desse estado. Depois, as lágrimas virão. Adam não respondeu. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, ao ouvir. O quê? O quê? Perguntou Dominic irritado. Passos, sussurrou Adam. Atrás de nós, Dominic quase riu. É uma rua pública, gênio. As pessoas andam. Mas então ele também ouviu. Não eram passos dispersos e aleatórios de pessoas a passar. Eram passos singulares, deliberados e cada vez mais próximos. A energia da multidão mudou. As conversas cessaram. No meio da frase, as pessoas deram um passo para trás, criando um espaço que não existia segundos antes. Quando Dominic finalmente se virou, a última coisa que viu antes de todo o seu mundo desabar foi um homem alto, com um longo casaco preto e tatuagens visíveis no pescoço e nas mãos. Ele caminhava em direção a eles com uma certeza que não precisava de explicação. O tipo de certeza que acaba com vidas. Bernardetta aprendeu a ter moderação antes de aprender a amar. O seu pai, Jeppe Maroney, ensinou-lhe que o poder era algo silencioso. Ele dirigia metade do distrito financeiro de Milão a partir de um escritório de canto sem placa na porta. E ele fez isso sem nunca levantar a voz. Pessoas barulhentas são pessoas desesperadas. Ele disse isso a ela quando ela tinha 8 anos. Elas gritam porque têm medo de que ninguém as ouça de outra forma. Ela levou essa lição consigo através do Atlântico quando se casou com Cláudio aos 23 anos. Levou-a consigo através dos sussurros e olhares de soslaio dos colegas dele, que a consideravam uma princesa mimada e um risco, alguém que entraria em colapso na primeira situação de perigo. Provou que estavam errados de forma silenciosa e metódica, tal como o pai lhe ensinara. Agora, sentada no pavimento frio com a mão a proteger a vida que crescia dentro dela, Bernardetta sentiu a mesma calma a envolver-lhe o corpo como uma armadura. A dor irradiava da sua palma arranhada. A sua anca latejava onde tinha batido no betão. O seu vestido estava molhado e provavelmente estragado. Nada disso importava. O que importava era o bebê, com 7 meses de gestação. Já era forte o suficiente para que ela pudesse sentir os seus pontapés a cada poucas horas. O que importava eram a memória, os detalhes e a precisão. O que importava era que, quando Cláudio lhe perguntasse o que tinha acontecido, ela fosse capaz de lhe contar tudo sem que as suas emoções obscurecessem os fatos. Foi o mais alto Dominic que agarrou primeiro o seu braço esquerdo, com força suficiente para deixar marcas. 5 pontos de pressão distintos, os dedos dele cravando-se na carne macia acima do cotovelo. O segundo, Adam, agarrou o seu braço direito com a mão esquerda, confirmando que era canhoto. Um detalhe que poderia ser importante mais tarde. Eles puxaram-na para trás com força coordenada, sugerindo que não se tratava de violência espontânea, mas de intimidação praticada. Dominic abriu a porta com o pé direito, chutando-a para fora enquanto mantinha o aperto no braço dela. O limiar prendeu o calcanhar dela, desestabilizando o seu equilíbrio. Ela calculou em frações de segundo que a queda era inevitável depois disso. Proteger o bebê primeiro, segurar-se em segundo lugar. O seu pulso poderia estar torcido, ela precisaria de gelo e provavelmente de uma tala. Mas o bebê estava bem. Ela podia senti-lo a mexer-se, indiferente à humilhação da mãe e seguro no único mundo que conhecia. Cláudio, ela sussurrou tão baixinho que só ela podia ouvir. Não é uma oração, é uma promessa. Ela chamou-o assim antes de entrar no bar. Era tudo o que eles haviam estabelecido anos atrás. 3 toques, desligar, voltar a ligar. Era o sinal que significava: vou a um lugar onde me disseste para não ir, mas vou mesmo assim. Por isso, por favor, não fiques muito zangado. Na segunda vez, ele atendeu ao primeiro toque. A sua voz já estava resignada. Bernardetta, Richie's Bar, na Sullivan Street. Só uma conversa. Houve uma longa pausa. Devias ter me mandado. Eu sei o que devia ter feito, e estarei aí em 20 minutos. Outra pausa, mais longa desta vez. Então estarei 10 minutos atrás de ti. Isso foi há 35 minutos, então Cláudio devia estar por perto, provavelmente a estacionar ou a observar para ver se ela realmente precisava dele
ou se era apenas mais uma das suas teimosas declarações de independência. Ela precisava dele agora, não porque não conseguisse lidar com Dominic e Adam sozinha. Ela tinha sido treinada pelo chefe de segurança de Cláudio e sabia exatamente onde atacar para derrubar os dois homens antes que eles percebessem o que estava a acontecer. Grávida ou não, ela era mais rápida, mais inteligente e infinitamente mais perigosa do que dois bandidos de rua que achavam que usar correntes e capuzes os tornava poderosos. Mas ela não podia lutar contra eles. Não aqui, não agora. Não grávida de 7 meses, com testemunhas a gravar tudo. Apenas a imagem seria desastrosa. Perguntas da polícia, investigações e a tensão que a família deles não poderia suportar se uma mulher grávida se envolvesse em violência nas ruas. Então, ela fez o que o pai lhe ensinara. Esperou e memorizou tudo. Confiava que as peças certas se encaixariam no lugar certo, na hora certa. Antes de ouvir os passos dele, a energia da multidão mudou. Era sempre assim. Cláudio tinha uma presença que o precedia, uma pressão atmosférica que fazia as pessoas instintivamente criarem espaço à sua volta. Ela tinha visto isso em restaurantes, na ópera e no seu próprio casamento, onde os convidados tinham inconscientemente formado um caminho para ele. Agora ela podia ouvir os passos dele, medidos e sem pressa, cada um deliberado. Cláudio Leone nunca corria em direção ao perigo. O perigo esperava por ele. Bernardetta observou os ombros de Dominique ficarem tensos. Observou a mão de Adam deslizar em direção à cintura, onde ela tinha visto o contorno de uma faca 20 minutos antes. Observou-os processarem a mudança no comportamento da multidão. Observou a confusão passar pelos seus rostos. Observou o momento em que perceberam que algo estava errado, mas ainda não sabiam o que era. Quase sentiu pena deles. Quase. Então a voz de Cláudio cortou o ar da noite, baixa, controlada e desprovida de emoção. Senhores, disse ele, creio que estão em cima da minha esposa. Bernardetta fechou os olhos por um momento, deixando o alívio tomar conta dela. Não porque estivesse salva. Ela nunca precisou ser salva. Ela estava aliviada por não ter que explicar ao filho, daqui a alguns anos, por que a mãe dele matou 2 homens em uma rua pública enquanto estava grávida dele. Quando abriu os olhos, viu que Dominic e Adam estavam se virando, movendo-se lentamente e com incerteza. A multidão tinha recuado mais 3 metros, com os telemóveis ainda a gravar, mas agora segurados por mãos trêmulas. E lá estava Cláudio, 1,90, ombros largos e movendo-se com a confiança fluida de um homem que nunca questionou o seu lugar no mundo. O seu longo casaco preto balançava ligeiramente a cada passo. Era feito sob medida para o seu corpo. Tatuagens marcavam o seu pescoço. Um trabalho intricado que desaparecia sob a gola. Mais tinta decorava as suas mãos, agora visíveis quando as tirou dos bolsos. Mas era o seu rosto que fazia as pessoas pararem. Tinha traços marcantes e olhos escuros que nada deixavam escapar. O seu queixo parecia esculpido em mármore. Era bonito da maneira que as coisas perigosas são. Dava para apreciar a beleza, mesmo que todos os instintos dissessem para fugir. Mas ele não estava a olhar para Dominic ou Adam. Ele estava a olhar para ela. Os seus olhos escuros a examinavam em busca de ferimentos, sangue ou qualquer outra coisa que exigisse uma resposta imediata. Estou bem, disse Beneta, respondendo à sua pergunta não verbalizada. O bebê está bem. Só então o olhar de Cláudio se desviou para os 2 homens parados entre eles. Agora, disse ele baixinho, podemos discutir o que vai acontecer a seguir. Cláudio Leone matou o seu primeiro homem quando tinha 19 anos. Não foi porque ele queria ou gostava disso. Foi porque o homem que matara o seu pai estava sentado num café em Nápoles, bebendo café expresso e rindo sobre como tinha sido fácil atirar 3 vezes em Giovanni Leone. Cláudio entrou no café, sentou-se em frente ao homem e esperou que ele parasse de rir. Então, cortou a garganta dele com uma faca, pagou pelos 2 cafés e saiu antes que o corpo caísse no chão. Isso foi há 23 anos. Desde então, ele aprendeu que a violência tinha o seu lugar, o seu propósito e as suas aplicações precisas. Mas também aprendeu que a ameaça de violência era muitas vezes mais eficaz do que o ato em si. Os homens temiam o que não podiam prever. Temiam o silêncio mais do que os gritos. Temiam o controlo mais do que o caos.
Naquele momento, atrás dos dois bandidos que acabavam de arrastar a sua esposa grávida para a rua, Cláudio irradiava das três coisas. Ele observava do seu carro quando Beneta entrou no bar, 40 minutos antes. Viu-a sentar-se com Richie. Viu os ombros do patético dono do bar tremerem, com o que provavelmente eram soluços, e viu a sua expressão calma, enquanto ouvia as desculpas que o homem dava. Também tinha visto Dominic e Adam posicionarem-se junto à porta e observarem-na. Tinha visto o momento em que decidiram que ela era a presa. Saiu do carro, mas não se apressou. Apressar-se teria sugerido pânico, e Cláudio nunca entrava em pânico. Simplesmente caminhou a um ritmo moderado, dando tempo a Benedetta para lidar com as coisas sozinha, se assim o desejasse, e dando a esses dois idiotas corda suficiente para se enforcarem. Eles superaram as suas expectativas. Agora, ele observava-os virar-se, as suas expressões mudando rapidamente de confusão para reconhecimento e horror. Cláudio sentiu aquele frio familiar instalar-se no seu peito. Não era raiva. A raiva era quente e confusa e tornava os homens descuidados. Isto era outra coisa. Era matemática, causa e efeito, ação e consequência. Senhor Leone, gaguejou Dominique, levantando as mãos num gesto que era metade defesa, metade rendição. Nós não fizemos isso. Não estávamos. Você não estava. O quê? A voz de Cláudio permaneceu conversacional, quase curiosa. Ele deu mais 3 passos à frente, diminuindo a distância até estar perto o suficiente para ver as gotas de suor na testa de Dominique. Apesar do ar frio da noite, você não estava a arrastar uma mulher grávida para a rua. Você não estava a atirá-la para o chão. Você não estava em pé sobre ela como se ela fosse lixo. Adam ficou completamente imóvel. O seu rosto ficou sem cor. A sua mão direita permaneceu perto da cintura. Cláudio acompanhou o movimento com o tipo de atenção que o manteve vivo por 2 décadas, num negócio onde a atenção aos detalhes era fundamental. Toque nessa faca, disse Cláudio suavemente, e você estará morto antes que ela saia do seu cinto. A mão de Adam congelou, depois se afastou lentamente, com as palmas agora levantadas e visíveis. Rapaz esperto, pensou Cláudio. Estúpido, mas ensinável. Passou pelos 2 homens sem olhar para eles, com toda a sua atenção voltada para Bernardetta. Podia ver a palma da mão arranhada dela, o cabelo ligeiramente despenteado e a forma como ela estava sentada, transferindo o peso do corpo para proteger a anca. Ela estava ferida, embora não gravemente, apenas o suficiente para causar dor. A matemática na sua cabeça ajustou-se em conformidade. Cláudio agachou-se ao lado da sua esposa, o seu casaco esvoaçando no pavimento molhado. De perto, ele podia ver o controle do seu maxilar e a clareza dos seus olhos. Não havia choque ou medo, apenas aquela calma familiar e irritante que o fez apaixonar-se por ela há 12 anos. O teu pulso, disse ele baixinho, observando a maneira como ela o segurava. Provavelmente torcido, nada quebrado. A voz dela era firme e clínica. O bebê está bem. Sentiu dar um pontapé há 2 minutos. Parte da frieza no peito de Cláudio derreteu, substituída por um alívio tão intenso que quase o fez cambalear. Colocou a mão gentilmente sobre a barriga dela e sentiu o inchaço firme da vida sob a palma da mão. O filho deles, o primeiro filho, o futuro que tinham planeado e preparado, protegendo-o com todos os seus recursos. E essas 2 pessoas colocaram tudo isso em risco por quê? Território, orgulho, o prazer doentio de magoar alguém que consideravam fraco. A frieza voltou, mais intensa do que antes. Consegue ficar de pé? Perguntou ele a Bernardetta. Sim. Ela pegou na mão que ele lhe ofereceu com a mão que não estava ferida, e ele ajudou-a a levantar-se devagar e com cuidado, certificando-se de que ela estava firme antes de a soltar. Mesmo desgrenhada, com a palma da mão arranhada e o vestido molhado, ela comportava-se com uma dignidade que fazia com que todos os que a observavam se endireitassem um pouco mais. Só então Cláudio voltou-se para Dominique e Adam. A multidão tinha crescido. Havia mais telemóveis, mais testemunhas e mais documentação deste exato momento. Cláudio podia ver rostos e janelas acima do bar. Ele podia sentir a mudança na atmosfera à medida que a notícia se espalhava pela rua. Cláudio Leone estava ali. Cláudio Leone estava ali. Algo estava prestes a acontecer. Nomes, disse ele simplesmente. Para Dominique Covalino, disse o mais alto.
Este é Adam, Adam Russo. Cláudio memorizou os dois nomes, juntamente com todos os detalhes visíveis. Dominic tinha aproximadamente 1,88 m de altura, uma cicatriz visível acima da sobrancelha da esquerda, uma corrente de prata com um pingente em forma de cruz e cheirava a maconha e colônia barata. Adam tinha 1,80 m, era canhoto e usava um relógio de prata no pulso direito. Tinha uma faca na cintura e respirava rapidamente, mais por medo do que por esforço. Trabalham nesta rua? Perguntou Cláudio, ainda num tom conversacional e calmo. Sim, cuidamos da segurança do Dominic, começou ele, mas parou, aparentemente percebendo que qualquer explicação só pioraria as coisas. Segurança, repetiu Cláudio, deixando a palavra pairar no ar como um laço. Vocês fornecem segurança, proteção, mantêm as pessoas seguras. Nenhum dos dois respondeu. E, no entanto, continuou Cláudio, dando um passo à frente, quando a minha mulher atravessou o vosso território, a vossa área de responsabilidade, decidiram que a resposta adequada era agredi-la, arrastá-la para a rua e atirar uma mulher grávida para o betão. Não sabíamos, arriscou Adam. Vocês não sabiam. Cláudio interrompeu-o, baixando a voz para pouco mais do que um sussurro. E isso, senhores, é exatamente o problema. Deixou o silêncio prolongar-se por 5 longos segundos. À sua volta, a rua prendeu a respiração. Vocês sabem? Perguntou Cláudio finalmente. O que acontece aos homens que tocam na minha mulher? Dominic abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu também não sei, admitiu Cláudio, porque até esta noite ninguém tinha sido suficientemente estúpido para tentar. Ele sorriu, um sorriso frio e terrível, sem qualquer humor. Parabéns, vocês estão a fazer história. O nome Leone tinha peso nesta cidade da mesma forma que a gravidade. Invisível, inevitável, inescapável. O avô de Cláudio havia lançado as bases na década de 1960, controlando jogos de azar e esquemas de proteção em Little Italy, com mão de ferro envolta em diplomacia aveludada. O seu pai expandiu os negócios para áreas legítimas, como restaurantes e construção, bem como gestão de resíduos, mantendo as redes clandestinas que tornavam esses negócios intocáveis. Cláudio herdou um império aos 26 anos, quando o seu pai morreu, e passou os 16 anos seguintes a transformá-lo num reino. Ele não traficava drogas ou pessoas, nem se aproveitava dos desesperados ou dos fracos. Essas eram as regras que o seu avô tinha estabelecido. Cláudio honrava essas regras não por moralidade, mas por estratégia. O dinheiro limpo durava mais do que o dinheiro sujo. O respeito durava mais do que o medo. Embora o medo certamente tivesse a sua utilidade, como na situação atual, o reconhecimento de Dominic veio em etapas. Primeiro, o nome Leone despertou algo. Foi como um sino a tocar algures no fundo da sua consciência. Depois, reconheceu o rosto, correspondendo a fotos granuladas que provavelmente tinha visto nos jornais ou ouvido descrever em conversas em voz baixa. Depois, o contexto, o longo casaco preto, as tatuagens visíveis, o tipo de presença que não precisava de apresentações. Finalmente, veio o horror total da compreensão. Oh Deus, sussurrou Dominic, o rosto passando de pálido a cinzento. Oh Deus, oh Jesus, oh. Rezar não vai ajudar agora, disse Cláudio calmamente, embora eu aprecie o instinto. Adam estava a processar tudo mais lentamente. Os seus olhos passavam rapidamente do rosto de Cláudio para a expressão calma de Bernardeta, enquanto tentava conciliar a mulher grávida no chão com o título de esposa e as suas implicações. Senhora Leone, sussurrou Adam, as palavras saindo como uma sentença de morte. Lá é a sua Benedetta Leone, confirmou ela, a sua voz ecoando pela rua silenciosa com perfeita clareza. E o senhor arrastou-me para fora de um bar, atirou-me para o chão e ficou em cima de mim enquanto eu estava grávida do meu primeiro filho. A multidão se mexeu. Alguém suspirou. Um telemóvel caiu no chão. Cláudio observou o efeito cascata espalhar-se pelas testemunhas reunidas. Aqueles que estavam a gravar, aqueles que permaneceram em silêncio, aqueles que viram o entretenimento transformar-se em catástrofe em tempo real. Ele podia ver os cálculos a acontecerem nos olhos deles. Cumplicidade, responsabilidade e proximidade de algo que seria comentado por anos. Todos com um telemóvel, disse Cláudio,
sua voz ecoando sem que ele a elevasse. Continuem a gravar. Quero isto documentado. Isso surpreendeu-os. Normalmente, homens na sua posição exigiriam que os telemóveis fossem guardados, as imagens apagadas, as testemunhas silenciadas. Mas Cláudio compreendia algo que eles não compreendiam. A documentação não era o inimigo. Era uma vantagem, uma prova e um seguro. Deixem-nos gravar. Deixem-nos publicar online. Deixem toda a cidade ver o que aconteceu aos homens que tocaram em Beneta Leone. Senhor Leone, por favor, cometemos um erro. As palavras de Dominic se misturavam. O desespero o estava a tornar descuidado. Não sabíamos, juramos por Deus que não sabíamos quem ela era. E se fosse outra pessoa, interrompeu Cláudio, com um tom quase curioso. Se fosse uma empregada de mesa, uma professora, uma mulher do bairro, isso teria sido aceitável. A boca de Dominic se moveu silenciosamente. Responda-me, ordenou Cláudio. Havia aço por baixo do veludo. Agora teria sido aceitável arrastar qualquer mulher grávida para a rua? Não, conseguiu dizer Dominic. Não, senhor, não teria. Mas o senhor fez isso mesmo assim. Cláudio deu mais um passo à frente e os dois homens instintivamente deram um passo atrás. Viste uma mulher que consideraste vulnerável e impotente, alguém que não podia revidar, e decidiste que isso a tornava um alvo fácil. Adam agora tremia, com tremores visíveis percorrendo os seus ombros. Lamentamos. Não lamentam, disse Bernardeta, falando pela segunda vez. A sua voz cortou o apelo de Adam como um bisturi. Estão com medo. Há uma diferença. Ela se moveu então, caminhando lentamente para ficar ao lado de Cláudio, as mãos ainda acariciando a barriga e a postura ereta, apesar da dor que ele sabia que ela devia estar sentindo. Juntos, eles formavam uma frente unida. Poder e graça, violência e dignidade. A encarnação da consequência. Diga a eles o que você disse, continuou Bernardeta, os olhos fixos no rosto de Dominic. Bernardeta continuou, com os olhos fixos no rosto de Dominic. Quando agarraste o meu braço, quais foram as tuas palavras exatas? Dominic parecia que ia vomitar. Não sei, não me lembro. Tira o teu rabo grávido da nossa rua. Essas foram as tuas palavras, recitou Bernardeta calmamente, articulando cada palavra com precisão. Essas foram as tuas palavras. E depois disseste, este canto é nosso. Tu não pertences aqui. Ela virou-se para Adam e tu chamaste-a de lixo da zona alta, achando que ela poderia se rebaixar aqui. Vamos ensinar-lhe boas maneiras. Os joelhos de Adam realmente cederam um pouco. Ele se recuperou, mas a multidão tinha visto. A multidão tinha visto tudo. Memória perfeita, observou Cláudio. Havia algo como orgulho na sua voz. A minha esposa tem um dom para lembrar detalhes, rostos, vozes e frases exatas. É uma das muitas razões pelas quais me casei com ela. Ele deixou isso assentar por um momento. A implicação de que Bernardeta não era apenas sua esposa, mas sua igual e parceira, cujas capacidades iam muito além do que esses idiotas imaginavam. Ela também se lembra, continuou Cláudio, que você agarrou o braço esquerdo dela com a mão direita, Dominic. 5 pontos de contato, pressão suficiente para deixar marcas. E tu, Adam, agarraste o braço direito dela com a tua mão esquerda. Abriste a porta com um pontapé, desestabilizando o equilíbrio dela, e ela caiu, protegendo o nosso filho, porque nenhum de vocês se importou o suficiente para considerar o que poderia estar a destruir. A rua estava completamente silenciosa agora, exceto pelo zumbido das luzes de neon e o som distante do trânsito. Até o bar tinha ficado silencioso. Os clientes se pressionavam contra as janelas, observando a cena se desenrolar. Eis o que vai acontecer, disse Cláudio, a sua voz voltando ao tom conversacional que era, de alguma forma, mais assustador do que gritar. Vocês vão responder a uma pergunta para mim. Uma pergunta. Respondam honestamente, ou não viverão para se arrepender desta noite. Mintam para mim e não verão o nascer do sol. Ambos os homens acenaram freneticamente com a cabeça. Quem é o dono desta rua? Perguntou Cláudio simplesmente. Você? Sussurrou Dominic imediatamente. Você, Sr. Leone. Todos sabem disso. Todo o bairro sabe. Então por quê? Cláudio interrompeu, com a voz ainda calma e controlada. Achavam que tinham autoridade para colocar as mãos em alguém aqui
sem a minha permissão? Nenhum dos dois tinha uma resposta, porque não havia resposta. Nunca houve. Eles agiram por ignorância e arrogância. E agora, a realidade chegou para cobrar o preço. Bernardeta, disse Cláudio, sem tirar os olhos dos dois bandidos. Está pronta para ir para casa? Ainda não, ela respondeu calmamente. Gostaria de ouvir o que eles acham que vai acontecer a seguir. Misericórdia, o pai de Cláudio lhe disse uma vez. Era um luxo concedido apenas àqueles que podiam sobreviver sem ela. Giovanni Leone tinha sido um homem duro, moldado por décadas de violência e traição. Mas também tinha sido estratégico. Ele compreendia que matar resolvia problemas imediatos, mas criava complicações a longo prazo. Os corpos chamavam a atenção da polícia. Os corpos iniciavam guerras, transformavam em mártires idiotas que não mereciam ser lembrados. Os mortos não podem aprender, disse Giovanni, e não podem espalhar a mensagem. Cláudio interiorizou essa lição. Ele construiu a sua reputação, não com base nos corpos que deixou para trás. Embora houvesse algumas baixas inevitáveis num negócio baseado na dissuasão, ele concentrou-se nos homens que deixou viver. Esses homens andavam por aí como avisos vivos. As suas vidas destruídas eram uma prova do que acontecia quando se cruzava o caminho da família Leone. Dominique e Adam estavam prestes a juntar-se a essa fraternidade. Por favor, dizia Dominique, com as mãos ainda levantadas, a voz a falhar de desespero. Por favor, Sr. Leone, faremos qualquer coisa. Vamos sair da cidade. Farão exatamente o que eu mandar, interrompeu Cláudio. Cláudio interrompeu. Nada mais, nada menos. Ele virou-se ligeiramente e acenou para 3 homens que surgiram da multidão durante o confronto. Eles não apareceram de repente. Eles se posicionaram gradualmente e profissionalmente. A sua presença foi registrada por todos que assistiam, mas ninguém comentou. Essa era a marca de uma boa segurança, visível o suficiente para ser respeitada, mas não ameaçadora. Eles eram visíveis o suficiente para serem respeitados, mas sutis o suficiente para não serem ameaçadores. Paulo, chefe de segurança de Cláudio, deu um passo à frente primeiro. Com 1,93 ele era uma força da natureza controlada, com um rosto que parecia esculpido em granito e olhos que não traíam nenhuma emoção. Ele estava com a família Leon há 18 anos e Cláudio confiava nele mais do que na maioria de seus parentes de sangue. Leve-os, ordenou Cláudio. Não aqui, para algum lugar onde possamos conversar em particular. Não, a voz de Adam falhou com o pânico. Não, por favor, podemos conversar aqui. Ele pode, repetiu Cláudio com uma voz firme que não permitia negociação. A menos que prefira que eu trate disso publicamente, posso fazer isso. Posso mostrar a todos que estão a assistir exatamente o que acontece com homens que agridem mulheres grávidas. Prefere isso? Os protestos de Adam cessaram imediatamente. Ele entendeu a escolha que lhe estava a ser oferecida. Desaparecer silenciosamente agora, ou ser transformado em exemplo diante das câmaras que imortalizariam o seu sofrimento nas redes sociais pela manhã. Paulo e os seus 2 associados agiram com eficiência treinada. Não sacaram armas nem usaram força desnecessária. Simplesmente colocaram as mãos nos ombros dos homens e os guiaram até um SUV preto estacionado a meio quarteirão de distância. Os 2 bandidos obedeceram, sua resistência quebrada pelo entendimento fundamental de que lutar só pioraria as coisas. A multidão se abriu como água, criando um caminho livre. Os telemóveis continuaram a gravar, mas a atmosfera havia mudado de choque para algo mais próximo de satisfação. A justiça de rua havia sido testemunhada e aprovada. Era o tipo de moralidade rude que existia em bairros onde a autoridade oficial era vista com desconfiança e onde as estruturas de poder locais mantinham a ordem por meio de demonstrações em vez de legislação. Esperem, disse Bernardeta de repente, sua voz cortando o murmúrio da conversa. Todos congelaram. Paulo apertou ligeiramente o ombro de Dominic, mantendo-o no lugar. Cláudio virou-se para a sua esposa. Ele ergueu uma sobrancelha em sinal de pergunta. Bernardeta caminhou lentamente em direção aos 2 homens, seus movimentos cuidadosos e dignos, apesar da dor que devia estar sentindo. Ela parou diretamente na frente de Dominic, perto o suficiente para que ele tivesse que olhar para baixo para encontrar o seu olhar. Quero que compreendas uma coisa, disse ela baixinho, o seu sotaque italiano agora mais pronunciado. Ele sempre ficava mais pronunciado quando as emoções estavam à flor da pele.
Não estou zangada porque não me reconheceste. Não estou zangada porque não reconheceste nem sabias o nome do meu marido. Estou zangada porque viste uma mulher grávida e pensaste que isso me tornava fraca. Pensaste que a minha condição me tornava um alvo fácil. Os olhos de Dominic encheram-se de lágrimas. Desculpa. Não me peça desculpa, interrompeu Bernardeta. Guarde as suas desculpas para todas as mulheres que já tratou assim. Todas as pessoas que decidiu que eram inferiores a si, que eram vulneráveis, que achou que eram presas fáceis porque não podiam revidar. Ela virou-se para Adam, que observava com horror crescente. Tens mãe? Adam acenou com a cabeça em silêncio. Gostarias que alguém a tratasse da maneira como trataste a mim esta noite? Não, sussurrou Adam. Deus não. Então por que achaste que eu merecia isso? A voz de Beneta permaneceu calma e quase gentil. Mas a pergunta soou como um golpe físico. Porque não sou tua mãe. Porque sou uma estranha. Achaste que ninguém se importaria? Adam não tinha resposta. Qualquer resposta o condenaria ainda mais. Bernardeta deu um passo para trás, a mão voltando instintivamente para a barriga. Meu filho vai crescer sabendo o que aconteceu esta noite. Ele vai saber que 2 homens magoaram a mãe dele antes mesmo de ele nascer. Ele também vai saber que o pai dele lidou com isso com precisão e contenção. Essa é a diferença entre homens como o meu marido e homens como você, Cláudio. Ela olhou para Cláudio, e algo passou entre eles que não precisava de palavras. Talvez permissão ou reconhecimento. De qualquer forma, Cláudio acenou levemente com a cabeça. Leve-os, disse Bernardeta a Paulo. Mas, Cláudio, nada de sangue na rua. Não na frente de todas essas câmaras. Não na frente dos nossos vizinhos. Era uma ordem disfarçada de pedido. Era o tipo de equilíbrio cuidadoso que ela havia dominado ao longo de anos, navegando no mundo complicado em que Cláudio vivia. Ela não estava a pedir que ele os poupasse. Estava a pedir que ele fosse inteligente em relação à destruição deles. Sem sangue, concordou Cláudio. Mas tudo o resto é negociável. Paulo e os seus homens retomaram a escolta, colocando os 2 bandidos no SUV com eficiência profissional. As portas do veículo fecharam-se com um baque que soou caro, abafando os sons dos novos apelos de Dominic. Cláudio observou o SUV afastar-se com uma expressão neutra. Em seguida voltou a sua atenção para o bar, onde o rosto pálido e suado de Richie era visível na janela, claramente contemplando a sua própria mortalidade. Traga-o para fora com cuidado, disse Cláudio a um dos associados restantes de Paulo, um homem mais jovem chamado Enzo. Enzo desapareceu pela entrada do bar. Menos de 30 segundos depois, reapareceu com Richie a reboque. O dono do bar cambaleou ligeiramente. A sua camisa estava manchada de suor, e os seus olhos saltavam entre Cláudio e a multidão reunida como um animal encurralado à procura de rotas de fuga. Senhor Leone, gaguejou Richie imediatamente. Eu não fiz isso. Não fazia ideia de que eles iriam fazer isso. Tinha 2 homens a trabalhar na sua porta, interrompeu Cláudio. Homens que agrediram a minha esposa fora do seu estabelecimento. Homens que claramente acreditavam ter autoridade nesta rua. Eles não trabalham para mim, protestou Richie. Juro que eles apenas ficam por aqui. Eles afirmam que estão a fornecer segurança. Mas eu nunca... Você nunca lhes pagou. Richie hesitou. E essa hesitação foi resposta suficiente. O bar mudou de mão 72 horas depois, não por meio de violência ou coerção, mas por meio de uma simples conversa na qual Richie percebeu que ter um negócio na Sullivan Street exigiria recursos e proteção que ele não podia mais pagar e paz de espírito que ele nunca recuperaria. Cláudio ofereceu-lhe $60.000 pela propriedade, o dobro do que ela valia em seu estado atual. Era o suficiente para se mudar para algum lugar distante, onde mulheres grávidas não seriam agredidas do lado de fora do seu estabelecimento e os seus maridos não teriam conversas sobre consequências. Richie pegou o dinheiro e desapareceu para a Flórida em uma semana. O bar reabriu sob nova administração um mês depois. Tinha pisos limpos, casas de banho renovadas e uma equipe que entendia em que território estava a operar. Os letreiros de neon foram substituídos por uma iluminação mais sutil. A clientela passou de desesperada a respeitável. No entanto, as verdadeiras mudanças ocorreram nos espaços entre as conversas sussurradas, a evitação cuidadosa e a mudança repentina na forma como as pessoas se moviam naquele trecho específico da Sullivan Street.
O nome de Dominic Kovalenko surgiu pela primeira vez nas salas de jogo do lado leste, onde se espalhou a notícia de que ele devia dinheiro a pessoas que não perdoavam dívidas. US$ 15.000 a um único agiota chamado Petro, que tinha sido paciente durante meses, mas de repente decidiu que a paciência era cara. Outros US$ 8.000 eram devidos a um jogo de póquer gerido por capangas de Chinatown, que antes consideravam Dominic um alvo confiável, mas agora o viam como um risco. Ninguém cobrou essas dívidas com violência. Não precisavam. Os sussurros eram suficientes. Dominic tinha tocado Beneta Leone e Cláudio Leone decidiu que a sua proteção financeira não era mais válida. Em 2 semanas, Dominic perdeu o seu apartamento. O seu carro foi recuperado. A loja da esquina, onde trabalhava a tempo parcial há anos, descobriu, de repente, discrepâncias no inventário e despediu-o sem indemnização. A sua namorada, Tasha, que tolerava o seu estilo de vida criminoso porque financiava os seus estudos de enfermagem, deixou-o depois de os associados de Cláudio terem uma conversa discreta com ela sobre custos de oportunidade e planeamento a longo prazo. Dominic não foi espancado, hospitalizado ou morto. Simplesmente deixou de existir de forma significativa. A queda de Adam Russo seguiu uma trajetória diferente, uma que Bernardetta havia solicitado especificamente. Enquanto Dominic perdeu dinheiro e status, Adam perdeu a confiança, que é infinitamente mais valiosa no mundo deles. Tudo começou com a sua equipa. 3 homens com quem ele trabalhava há 5 anos. Homens que ele considerava irmãos de repente queriam se distanciar dele. Eles tinham ouvido o que aconteceu fora do bar e visto as imagens que circularam por canais criptografados antes de serem removidas das plataformas públicas. Eles tinham ouvido o nome de Cláudio Leone associado à sua operação e percebido que estar perto de Adam agora significava estar perto de consequências que não podiam arcar. Então veio a atenção da polícia. Não havia nada evidente, nenhuma prisão ou acusação, apenas uma presença policial aumentada. Os carros de patrulha passavam 2 vezes mais vezes pelas esquinas habituais de Adam. Os agentes paravam para conversar com os seus associados, fazendo perguntas casuais sobre as suas atividades e conhecidos. Era um trabalho de detetive disfarçado de policiamento comunitário, deixando claro que alguém com autoridade tinha decidido examinar as atividades de Adam. Cláudio não tinha feito essas chamadas diretamente. Não precisava. Ele simplesmente mencionou a um procurador que conhecia há 15 anos, um homem cuja campanha havia se beneficiado de doações da família Leone, que certos indivíduos na Sullivan Street haviam se tornado problemáticos e que os recursos investigativos existentes talvez pudessem ser redirecionados. O procurador, compreendendo perfeitamente o que estava sendo solicitado e por quê, fez uma única ligação telefônica. O resto aconteceu de forma orgânica e sistemática, com a eficiência inexorável de uma máquina burocrática voltada para um alvo específico. Em 3 semanas, a faca de Adam, que ele havia pegado naquela noite, tornou-se prova em um caso de agressão não relacionado. Convenientemente, as suas impressões digitais estavam registradas de uma prisão anterior e correspondiam às encontradas em uma cena de roubo com a qual ele não tinha nada a ver, mas na qual não podia provar que não estava envolvido. Nenhuma acusação foi apresentada. Isso exigiria provas, julgamentos e oportunidades de recurso. Em vez disso, Adam viu-se preso numa teia de suspeitas e investigações que tornavam impossível qualquer atividade criminosa normal e inatingível qualquer emprego legítimo. Tentou deixar a cidade e chegou até Filadélfia, onde a rede de Cláudio, educadamente, sugeriu que voltasse para casa. O mesmo aconteceu em Boston e Atlantic City. A mensagem era clara. O alcance de Cláudio Leone estendia-se para além da Sullivan Street e dos limites da cidade, para territórios e jurisdições aos quais a maioria dos criminosos de rua não tinha acesso. No final do primeiro mês, Adam dormia na cave do seu primo, trabalhava como diarista por dinheiro e evitava todos os cantos e bares onde antes se sentia poderoso. Ele tinha perdido a namorada, o apartamento, a reputação e, mais importante, a crença de que controlava alguma coisa na sua própria vida. As imagens daquela noite, as imagens que Cláudio tinha incentivado as pessoas a gravar, nunca foram totalmente divulgadas. Clipes circularam em certos círculos. Versões editadas apareceram brevemente nas redes sociais antes de serem removidas, e rumores se espalharam pela vizinhança mais rápido do que fogo. No entanto,
O vídeo completo, a documentação completa do que tinha acontecido, permaneceu sob o controle da família Leone. Isso foi estratégico. As imagens completas valiam mais como moeda de troca do que como entretenimento. Qualquer pessoa que estivesse lá, qualquer pessoa que tivesse assistido e qualquer pessoa que não tivesse intervindo agora, entendia que havia provas que poderiam ser divulgadas ou enterradas, dependendo do seu comportamento futuro e da sua cooperação com a família Leone. 3 dias após o incidente, Paulo visitou o segurança, Jimmy Ree, que estava a trabalhar na porta naquela noite, e viu Dominic e Adam agarrarem Benetta, mas se afastou em vez de intervir. Não foi uma visita violenta, foi apenas uma conversa sobre responsabilidade, consciência e saber quando agir versus quando pedir ajuda. Jimmy manteve o emprego num restaurante de propriedade de Leone a 6 quarteirões de distância. No entanto, nunca mais trabalhou na segurança. O seu novo cargo era de lavador de pratos, com um horário que significava que nunca mais seria responsável pela segurança de ninguém, exceto pela limpeza dos pratos. A multidão de testemunhas que gravou tudo não recebeu nenhum contato direto, mas perceberam mudanças. A rua parecia mais segura. A presença policial aumentou ligeiramente, mas não de forma opressiva. As luzes da rua que estavam avariadas há meses foram repentinamente reparadas. Os grafites foram limpos prontamente. A melhoria do bairro não foi coincidência. Cláudio compreendeu que as testemunhas podiam ser um trunfo ou um obstáculo, dependendo de como fossem tratadas. Aqueles que assistiram à agressão à sua esposa, documentaram o incidente e não fizeram nada para ajudá-la, precisavam entender que a estabilidade do bairro dependia da conscientização, de saber quando pedir ajuda e de reconhecer que o silêncio permite a violência. No entanto, eles também precisavam ver que denunciar, documentar e testemunhar podiam ter consequências positivas. Nesse caso, a rua ficou mais segura porque as evidências foram registradas. O bairro melhorou porque alguém com recursos decidiu que a melhoria atendia aos seus interesses. Esta foi uma lição sobre dinâmicas de poder que não precisava de explicação. As pessoas compreenderam-na instintivamente. A família Leone protegeu aqueles que documentaram a verdade, puniu aqueles que facilitaram o dano e recompensou a cooperação com estabilidade. Em 6 semanas, a Sullivan Street transformou-se de um lugar onde mulheres grávidas eram agredidas para um lugar onde isso nunca mais aconteceria. Isso não se deveu à polícia ou às leis, mas porque todos os que viviam lá agora compreendiam exatamente quem estava a observar. O armazém na periferia industrial da cidade não tinha janelas ou marcas identificativas que o distinguissem dos outros edifícios anônimos que se alinhavam à beira-mar. No interior, luzes fluorescentes zumbiam no teto, projetando sombras duras no chão de betão completamente limpo, que ainda exalava o cheiro fraco de desinfetante industrial. Dominic e Adam estavam sentados em cadeiras de metal no centro do espaço vazio, com as mãos amarradas atrás das costas. As luzes do teto iluminavam os seus rostos de uma forma que os fazia parecer mais jovens, mais vulneráveis e mais pequenos do que realmente eram. Cláudio estava a 5 metros de distância, sem casaco e com as mangas da camisa enroladas até os cotovelos, revelando as tatuagens que cobriam os seus antebraços. Paulo estava à sua direita, silencioso e imponente. 2 outros homens, Enzo e um associado mais velho chamado Gianni, estavam junto às saídas. Estavam ali há 6 horas, sem serem torturados ou espancados, apenas sentados em silêncio enquanto Cláudio fazia telefonemas e conduzia os negócios como se eles nem estivessem presentes. Isso era pior do que a violência teria sido. Entendem? Cláudio disse finalmente, colocando o telefone sobre uma mesa próxima. Passei as últimas 6 horas a destruir as vossas vidas. Dominic ergueu a cabeça e arregalou os olhos. Adam emitiu um som que poderia ter sido um gemido. Dominic, Cláudio continuou num tom coloquial, quase amigável. Você deve $15.000 ao Petro. Sabia que ele tem sido paciente com você porque pensava que você tinha conexões? Que acreditava que você tinha proteção de alguém importante? O rosto de Dominic empalideceu. Liguei para ele há 2 horas, disse Cláudio. Cláudio disse. Expliquei que não tens proteção. Na verdade, estás especificamente desprotegido. Qualquer pessoa que queira cobrar de ti tem a minha bênção para fazê-lo. Ele pegou no telemóvel, percorreu algo e virou o ecrã para Dominic. Ele já enviou 3 homens para o teu apartamento. Eles estão à tua espera pacientemente.
A respiração de Dominic acelerou quando o pânico tomou conta da racionalidade. Por favor, Sr. Leone, por favor. Eu posso pagar-lhe. Só preciso de tempo. Não tens tempo, interrompeu Cláudio. Também deves 8.000 ao jogo de póquer de Chinatown. Eles foram informados do mesmo acordo. E o teu senhorio? Comprei o teu prédio esta tarde. O teu contrato termina em 72 horas. Adam estava a chorar agora. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto e os seus ombros tremiam com soluços reprimidos. Adam! Cláudio voltou a sua atenção para o segundo homem. Você terá uma experiência diferente. Compartilhei seu nome e sua foto com todas as organizações criminosas em um raio de 320 quilômetros. Não como uma ameaça, mas como informação. Agora eles sabem que você agrediu minha esposa. Ele deixou isso assentar por um momento. Você entende o que isso significa? Significa que, onde quer que você vá, as pessoas vão reconhecê-lo. Elas saberão o que você fez. Também saberão que a família Leone se lembra. Não serás morto. Isso seria mostrar misericórdia. Mas nunca mais serás confiável. Nunca serás aceite, nunca serás nada mais do que o idiota que agrediu Benedetta Leone. O choro de Adam intensificou-se, todo o seu corpo convulsionando com o peso da compreensão. Também estou a conversar com a polícia, continuou Cláudio. Nada dramático. Apenas a certificar-me de que eles entendem que certos indivíduos na Sullivan Street têm operado sem a supervisão adequada. O teu nome foi mencionado em conexão com vários casos não resolvidos. Agressão, roubo, extorsão. Eu não fiz isso, começou Adam. Mas Cláudio ergueu uma mão. Não importa o que fizeste ou não fizeste. O que importa é o que pode ser sugerido e o que pode ser investigado. O que pode tornar a sua vida tão complicada que o trabalho legítimo se torna impossível e o trabalho criminoso se torna demasiado arriscado. Paulo mexeu-se ligeiramente, chamando a atenção dos dois homens. Ele não tinha dito uma palavra desde que chegaram, mas a sua presença por si só dizia muito sobre o que poderia acontecer e o que estava a ser ativamente escolhido para não acontecer. Eis o que vai acontecer, disse Cláudio, baixando a voz para que os dois homens tivessem de se esforçar para o ouvir. Vocês vão sair deste armazém vivos e ilesos, sem ossos partidos, sem cicatrizes, nada que sugira castigo físico. A esperança brilhou brevemente nos olhos de Dominic. Mas Cláudio continuou, extinguindo a esperança imediatamente. Vocês vão descobrir que estar vivo não é o mesmo que viver. Vão descobrir que o dinheiro que pensavam ter acesso desapareceu. A proteção que pensavam ter conquistado evaporou-se. Os amigos que acreditavas serem leais terão desaparecido. As oportunidades que pensavas que estariam sempre lá se fecharam permanentemente. Ele aproximou-se até ficar diretamente na frente das duas cadeiras. Estava perto o suficiente para que eles tivessem que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. É isso que acontece quando confunde silêncio com fraqueza, disse Cláudio suavemente. A minha esposa não gritou porque não precisava. Ela não lutou porque sabia que eu estava a chegar. Ela não implorou porque nunca teve de implorar por nada na vida. Viste uma mulher grávida e pensaste que isso a tornava fraca. Estavas enganado. Dominic agora tremia. Todo o seu corpo tremia, apesar do calor do armazém. Vais carregar isso contigo para sempre, continuou Cláudio. Sempre que não conseguires pagar a renda, sempre que uma porta se fechar na tua cara, sempre que alguém reconhecer o teu nome e decidir que não vale a pena correr o risco, vais lembrar-te da noite em que arrastaste Benedetta Leone para a rua. Vais lembrar-te que 30 segundos de crueldade te custaram tudo o que era importante. Ele deu um passo para trás, acenando para Paulo. Larga-os, ordenou Cláudio. Dá-lhes dinheiro suficiente para uma passagem de autocarro pela cidade. Não para fora da cidade, eles ainda não podem sair. Apenas longe o suficiente para que tenham de atravessar bairros onde o meu nome é conhecido, onde as pessoas reconhecerão os seus rostos e compreenderão exatamente o quanto eles foram marcados. Paulo avançou com uma faca, cortando as amarras com eficiência experiente. As mãos dos dois homens ficaram livres, mas nenhum deles se moveu imediatamente. Os seus pulsos estavam marcados com linhas vermelhas de horas de restrição. Levantem-se, ordenou Cláudio. Eles levantaram-se instáveis, desorientados.
Dominic Kovalenko, Adam Russo. A voz de Cláudio agora carregava o peso formal de um juiz a pronunciar uma sentença. Vocês estão banidos da Sullivan Street. Vocês estão banidos de qualquer estabelecimento que eu possua ou no qual tenha interesse. Vocês estão banidos de conduzir qualquer negócio em territórios sob a proteção da família Leone. A violação destes termos resultará em consequências que farão esta noite parecer misericordiosa em comparação. Ele fez uma pausa, deixando cada palavra ser assimilada. Compreendem? Ambos os homens acenaram freneticamente com a cabeça. Digam, exigiu Cláudio. Eu compreendo, sussurrou Dominic. Eu compreendo, ecoou Adam. Ótimo. Cláudio virou-se dispensando-os com a sua postura. Paulo, acompanhe-os até a saída. Certifique-se de que eles saibam como chegar a casa. Enquanto Paulo acompanhava os dois homens até a saída, Dominic olhou para trás uma vez, com uma expressão de desespero e descrença no rosto. Por quê? Perguntou ele com a voz quase inaudível. Por que não simplesmente nos mata? Cláudio virou-se e, pela primeira vez naquela noite, sorriu com um sorriso frio e calculista, sem qualquer calor, porque os mortos não podem espalhar a mensagem. Ele disse simplesmente, útil. Vocês serão a prova viva do que acontece quando se mexe no que é meu. A morte encerra a história. A ruína dá continuidade a ela. A porta do armazém se fechou com um estrondo atrás deles. O som ecoou pelo espaço vazio como a porta de uma cela de prisão se fechando. Cláudio ficou sozinho sob as luzes fluorescentes. Ele já havia pegado o telemóvel e passado para a próxima ligação, a próxima conversa, o próximo negócio que exigia a atenção. Punição aplicada, mensagem enviada, consequências estabelecidas. Agora vinha a parte mais importante, garantir que Benedetta se sentisse segura novamente. O quarto do hospital era privado e caro, mas era exatamente o tipo de ambiente estéril que Cláudio sempre desprezara. Muito claro, muito limpo e cheio de máquinas que apitavam e zumbiam com indiferença mecânica ao momento profundamente humano que ocorria dentro de suas paredes. Mas Benedetta insistira em dar à luz no hospital, apesar de suas ofertas de providenciar uma equipe médica privada em sua casa. O nosso filho merece o melhor equipamento, os melhores médicos, a melhor oportunidade, disse ela, com a mão na barriga inchada e os olhos carregados daquela determinação particular que ele tinha aprendido a nunca contestar. Então, ali estavam eles, 2 meses após o incidente na Sullivan Street, numa suíte privada no último andar do hospital, com Paulo posicionado do lado de fora da porta e 2 homens adicionais posicionados no elevador e na escada. As contrações de Benedetta tinham começado às 4 da manhã. Agora eram quase 8 da noite, e Cláudio tinha visto a sua esposa suportar 16 horas de dor crescente, com a mesma dignidade tranquila que ela demonstrou enquanto estava sentada no pavimento encharcado pela chuva. Ela não gritou nem o amaldiçoou por tê-la engravidado. Ela não exigiu medicamentos além do que os médicos recomendaram e não perdeu a compostura que a caracterizava, mesmo quando ele podia ver a agonia brilhando nos seus olhos. Pode gritar, disse ele durante uma contração particularmente intensa, segurando a mão dela enquanto ela a apertava com tanta força que doía. Por quê? Perguntou ela com os dentes cerrados. Isso diminuiria a dor? Não. Então, por que desperdiçar energia? Essa era Bernardetta, prática mesmo no meio do trabalho de parto, estratégica mesmo quando o seu corpo estava a ser dilacerado para trazer uma nova vida ao mundo. O Dr. Patel, o médico que tinha assistido ao parto de metade das famílias ricas da cidade, verificou o progresso de Bernardetta e acenou com a cabeça, satisfeito. Está quase, Senhora Leone. Mais 1 hora, talvez menos. Está a ir muito bem. Cláudio já tinha estado em situações em que homens apontavam armas à sua cabeça, em que as negociações corriam mal e em que bastava uma palavra errada para que a violência explodisse. Ele lidara com tudo isso com calma calculada e pensamento estratégico. O tipo de controlo que o mantivera vivo por 2 décadas num negócio perigoso. Mas ver Benedetta a dar à luz o seu filho, sabendo que não havia nada que ele pudesse fazer além de segurar a mão dela e testemunhar, aterrorizava-o de uma forma que o combate nunca fora capaz. Cláudio, disse Benedetta suavemente durante uma breve pausa entre as contrações. Fala comigo. Distrai-me com o quê? A rua Sullivan Street. Conta-me o que aconteceu com eles. Ele tinha escondido a maior parte dos detalhes dela.
Não por proteção, mas por respeito. Ela tinha pedido que ele cuidasse disso e ele assim o fez. Ela não precisava dos detalhes, a menos que quisesse. Agora, aparentemente, ela queria. Dominic perdeu tudo, disse Cláudio baixinho, traçando círculos com o polegar nas costas da mão dela. Dinheiro, conexões, tudo. A última notícia que tive é que ele estava a trabalhar como diarista em Queens, dormindo em uma pensão e evitando qualquer lugar que costumava considerar seu território, disse Bernardetta simplesmente. Adam recebeu um tratamento pior. Eu certifiquei-me de que o nome dele circulasse. Agora, ele não pode trabalhar em nenhum lugar do submundo do crime. Não é confiável. Não pode reconstruir a vida. É um fantasma. Outra contração atingiu Bernardetta e ela apertou a mão dele com mais força. Respirou de forma constante e calma, lidando com a dor com a mesma disciplina que aplicava a tudo na vida. Quando passou, ela abriu os olhos e olhou diretamente para ele. Arrepende-te de ter sido misericordioso. Não fui misericordioso, corrigiu Cláudio. Fui estratégico. Eles estão vivos, mas são uma lição para todos. Qualquer pessoa que ouvir a história deles compreenderá o que acontece quando se mexe com eles. Quando se mexe com qualquer mulher grávida, corrigiu Beneta com firmeza. Qualquer mulher. Foi isso que te disse naquela noite. Eu não estava zangado. Eles não sabiam quem eu era. Eu estava zangado. Eles achavam que qualquer mulher era um alvo fácil. Eu sei, tu sabes. Os olhos dela fixaram-se nos dele, à procura de algo. Porque preciso que compreendas, Cláudio. O nosso filho, ela ofegou, quando outra contração começou. Ela resistiu e continuou. O nosso filho precisa de crescer sabendo que o poder não tem a ver com quem tu pode magoar. Tem a ver com quem tu proteges. As palavras atingiram-no com mais força do que qualquer golpe físico poderia ter feito. Esta era a conversa para a qual eles vinham caminhando desde aquela noite. Era a questão fundamental de que tipo de pai ele seria e que tipo de homem ele ensinaria o filho a se tornar. Eu protejo o que é meu, disse Cláudio com cuidado. Expanda essa definição, respondeu Benedetta com a voz tensa, mas clara. Proteger o que é seu. Sim, mas também proteger o que é certo. Há uma diferença entre ser temido e ser respeitado. Quero que o nosso filho compreenda essa diferença. O Dr. Patel regressou, verificou o progresso de Benedetta e sorriu. Hora de fazer força, Sra. Leone. O seu bebê está pronto para conhecê-la. Tudo acelerou depois disso com as instruções do médico. As enfermeiras encorajavam-na. A respiração controlada de Benedetta transformou-se num esforço determinado. O mundo de Cláudio reduziu-se a apenas esta sala. Apenas este momento. Apenas a sua esposa a dar à luz o seu filho através da pura força de vontade. Então, às 20h47 de uma quinta-feira à noite no final de setembro, o seu filho veio ao mundo, gritando a sua fúria pelas luzes brilhantes, o ar frio e a injustiça fundamental de ser forçado a sair do calor e da segurança do útero para a dura realidade do mundo exterior. Ele é perfeito. O Dr. Patel anunciou ao colocar o bebê no peito de Bernardetta. Saudável, pulmões fortes, um menino lindo. Cláudio olhou para o pequeno ser humano de rosto vermelho e coberto de vernix, incrivelmente pequeno e frágil, e sentiu algo fundamental mudar no seu peito. Não exatamente suavidade, mas expansão. Havia espaço para algo que ele não sabia que poderia sentir. Luca, sussurrou Bernardetta, com a mão a acariciar a cabeça do filho. Luca Giovanni Leone. Batizado em homenagem ao avô e ao pai de Cláudio, ele carregava o peso do legado da família em 8 sílabas. Cláudio estendeu um dedo e tocou a mão minúscula do filho. Imediata e instintivamente, os dedos de Luca envolveram os do pai, apertando-os com uma força surpreendente. Ele conhece-te, disse Beneta suavemente, com lágrimas a escorrerem pelo rosto pela primeira vez naquela noite. Não de dor, mas de alegria. Cláudio olhou para a sua esposa, que estava exausta, mas radiante e triunfante. Então olhou para o seu filho e compreendeu com perfeita clareza o que Bernardetta estava a tentar dizer-lhe. O poder não era provado destruindo Dominic e Adam. O poder era provado por isto, protegendo Beneta durante 16 horas de trabalho de parto, trazendo o seu filho ao mundo em segurança e construindo algo que pudesse resistir à violência e ao caos que definiam o seu mundo. Eu entendo, disse ele baixinho, olhando nos olhos de Beneta.
Ela sorriu genuinamente, plenamente e sem reservas. Eu sei que entende. Lá fora, além da sala privada, Paulo montava guarda. Por toda a cidade, as pessoas cochichavam sobre a Sullivan Street, sobre as consequências e o preço de contrariar a família Leone. Mas dentro daquela sala, nada disso importava. Ali, havia apenas o início de uma família. Numa tarde fria de outubro, Bernardetta caminhava lentamente pela Sullivan Street, com passos cuidadosos e medidos. A sua mão repousava no carrinho de bebê, onde Luca dormia tranquilamente debaixo de um cobertor azul marinho bordado com as suas iniciais. Ela não voltava lá desde aquela noite. A recuperação do parto levou semanas. Depois, cuidar de um recém-nascido consumiu todo o seu tempo e, para ser honesta, ela não sentiu necessidade de voltar. A rua não tinha nenhuma importância particular além do que tinha acontecido ali. Mas hoje, ela acordou com uma vontade urgente de vê-la novamente, de caminhar pelo mesmo pavimento onde tinha sido arrastada e humilhada. Ela sentiu a necessidade de recuperar o espaço, embora não conseguisse explicar bem por quê. Cláudio se ofereceu para ir com ela. Ela recusou. Era algo que ela precisava fazer sozinha. Bem, sozinha com Luca, o que era um tipo de solidão completamente diferente. A rua tinha mudado. Ela percebeu imediatamente. O bar onde Richie trabalhava agora se chamava Maroney's, em homenagem ao pai dela, o que a fez sorrir apesar de si mesma. Era sem dúvida um gesto de Cláudio. Os letreiros de neon foram substituídos por elegantes luminárias de latão. As janelas estavam limpas, a calçada varrida e toda a fachada sugeria respeitabilidade em vez de desespero. Duas portas abaixo, onde o letreiro Shamrock brilhava em verde, um novo restaurante estava a abrir. Os trabalhadores da construção civil entravam e saíam, carregando materiais e parecendo alegres e otimistas com o seu emprego e objetivo. Bernardetta parou exatamente no local onde tinha caído. O pavimento parecia o mesmo, manchado pela chuva, ligeiramente rachado e comum em todos os aspectos, exceto pela memória que guardava. Ela ficou ali parada por um longo momento, olhando para o chão e lembrando-se do arranhão na palma da mão, do choque do impacto e da umidade fria que penetrava em seu vestido. Ela lembrou-se da voz de Dominique, do aperto de Adam e do silêncio da multidão. Então ela olhou para cima e viu as pessoas ao seu redor. Uma mulher que passava com compras sorriu para o carrinho de bebê e depois para Bernardetta. "Que bebê lindo, obrigada", respondeu Bernardetta. Um homem mais velho sentado num banco próximo acenou respeitosamente com a cabeça quando ela passou. "Senhora Leon." Ela acenou com a cabeça em reconhecimento, notando a sua postura cuidadosa e como ele sabia o seu nome, apesar de nunca a ter conhecido. As notícias espalharam-se e os rostos tornaram-se familiares. A cidade lembrava-se. 3 jovens estavam em frente ao restaurante em construção, a fumar cigarros durante o intervalo. Quando a viram a aproximar-se, imediatamente apagaram os cigarros e afastaram-se para abrir espaço no passeio. "Senhora", disse um deles com um sotaque que trazia traços da Europa Oriental. Os seus olhos eram respeitosos, mas ele não olhou diretamente para ela. Ela empurrou o carrinho de bebê por eles, notando a diferença e compreendendo, sem que lhe dissessem, que eram homens que trabalhavam para empreiteiros afiliados a Leone e compreendiam exatamente quem ela era e que respeito era necessário. A rua lembrava-se. Sim, mas lembrava-se das lições certas. Paulo saiu de um café a meio do quarteirão, com um café expresso na mão, a sua presença simultaneamente casual e determinada. Ele tinha-a seguido à distância. Ela percebeu que Cláudio não a tinha deixado vir sozinha, afinal. Ele simplesmente tinha providenciado proteção que era subtil o suficiente para não insultar a sua independência. Ela sentiu uma pontada de irritação, mas depois ela desapareceu. Era razoável. Afinal, ela ainda era a mulher que fora agredida nesta rua e Cláudio ainda era o homem que prometera consequências para qualquer um que ameaçasse o que era seu. "Senhora Leone", Paulo cumprimentou-a, acompanhando-a ao lado do carrinho de bebê. "Dia lindo para um passeio." "É mesmo", ela concordou, sem mencionar a vigilância e sem tornar a situação constrangedora. Caminharam em silêncio amigável por meio quarteirão antes de Paulo falar novamente. "A rua está melhor agora." Não era uma pergunta, mas Beneta respondeu mesmo assim. "Sim, mais limpa, mais segura." O Sr. Leon queria que soubesse que ninguém que trabalha nestes quarteirões agora
é como eles. Todos os que operam aqui entendem as regras. Respeito, dignidade e proteção para aqueles que não podem se proteger. Beneta olhou para ele, notando a formulação cuidadosa e a maneira como ele estava a transmitir uma mensagem de Cláudia, sem tornar isso óbvio. Ele mudou a cultura, não apenas puniu dois homens. Exatamente. Paulo sorriu levemente. Ele disse que você entenderia essa distinção. Chegaram ao fim da Sullivan Street, onde ela cruzava com uma avenida mais larga, cheia de trânsito, barulho e a agitação anônima da vida urbana. Bernardetta parou ali, olhando para trás, para o quarteirão que acabavam de atravessar. Desta distância, parecia tranquilo e comum. Apenas mais uma rua, cheia de lojas, pedestres e o ritmo cotidiano da vida urbana. Mas ela sabia a verdade. Ela sabia o que tinha acontecido ali, o que tinha sido desencadeado ali e como isso tinha transformado fundamentalmente as coisas, porque dois homens tolos tomaram uma decisão catastrófica. Luca mexeu-se no carrinho, emitindo pequenos grunhidos que antecediam o despertar. Bernardetta abaixou-se e ajeitou o cobertor, com movimentos automáticos e ternos. O teu pai é um homem complicado, sussurrou ela ao filho adormecido. Mas é um homem bom. Ele vai ensinar-te a ser forte, e eu vou ensinar-te a ser gentil. Juntos, vamos mostrar-te que o verdadeiro poder não tem a ver com medo. Tem a ver com garantir que ruas como esta permaneçam seguras para aqueles que não podem defender-se. Os olhos de Luca abriram-se, escuros como os do pai. Apesar de ter apenas algumas semanas de vida, ele já estava concentrado e alerta. Olhou para a mãe com uma expressão que parecia impossivelmente sábia para alguém tão novo no mundo. Um dia vais entender. Bernardetta continuou suavemente. Um dia vais entender que, na noite antes de nasceres, o teu pai não castigou apenas dois homens. Ele mudou a forma como todo o bairro pensa sobre poder, proteção e quem merece dignidade e segurança. Paulo afastou-se discretamente, dando-lhe privacidade com o filho naquele momento. À sua volta, a cidade continuava o seu movimento incessante. Carros passavam, pessoas caminhavam e vidas se cruzavam e se separavam na dança caótica da existência urbana. Mas na Sullivan Street, atrás deles, algo tinha mudado para sempre. A rua lembrava-se, e não apenas da violência e das suas consequências. Lembrava-se de que Bernardetta Leone tinha sido arrastada para o pavimento, que tinha protegido o seu filho por nascer, que tinha mantido a sua dignidade e que tinha saído vitoriosa, não através da sua própria violência, mas através da resposta sistemática, estratégica e absolutamente minuciosa de um homem que compreendia que o poder não significava nada se não pudesse proteger as pessoas que mais importavam. Bernadetta afastou-se da Sullivan Street e dirigiu-se para casa. Paulo seguia atrás dela a uma distância respeitosa, Luca dormindo pacificamente no seu carrinho, o sol da tarde aquecendo o seu rosto. Atrás dela, a rua sussurrava as suas lições para quem quisesse ouvir, e a cidade aprendeu. Obrigado por acompanhar esta história até ao fim. É por sua causa que estas histórias ganham vida. Se estiver pronto para outra viagem emocionante, basta tocar no próximo vídeo no seu ecrã. Antes de ir, deixe um breve comentário e avalie esta história de 1 a 10. Estou ansioso por saber a sua opinião e interagir consigo.